Olá, oi gente, tudo bem? Bom, vamos começar oficialmente aqui o bate-papo. Hoje é 25 de março de 2021 e esse é o 12º encontro, né, 12º e último encontro do nosso curso, que se chama Cinema Pernambucano do Silencioso Bacurau. O curso acontece pelo incentivo da Lei Aldir Blanc Pernambuco, com a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e Governo Federal. Então, para começar, eu queria agradecer a vocês, todas que chegaram até aqui, até o final do curso. Eu acho que tem sido uma experiência muito rica, né, de troca e rica para mim também, logicamente. A gente teve algumas participações especiais aí, valiosíssimas. Celso Marconi, Daniel Bandeira, hoje o Butini deve falar também. Finalmente, Butini, vamos falar um pouco de animação. E, gente, bom, para começar hoje, eu vou retomar um ponto, quer dizer, um personagem que ele deveria estar na aula anterior, né, que é um realizador, um roteirista, editor, um ótimo montador, que é o Eric Lawrence, que ele fez bastante barulho aí na primeira década desse século, né? Na primeira, nos anos 2000. O Eric Lawrence, e a Camila tá aí, o Eric Lawrence não é pernambucano, o Eric Lawrence ele é cearense, mas ele, enfim, mudou para o Recife, né? Ele se aproximou bastante da Isabela Cribari, uma produtora aqui, que cuidava das Sete Produções, e junto das Sete, né, o Eric deslanchou, colocando, né, tornando real, concreto, formado no Instituto Dragão do Mar, a Camila está lembrando aí. E aí o Eric colocou no mundo alguns belos curtas-metragens e pelo menos um longa-metragem que ganhou uma repercussão interessante, né? O Eric, ele originalmente ele é um baita de um montador, né? E o primeiro filme dele, que é de 2001, pelo menos o primeiro que ganhou ganhou os festivais, né? Começou a circular, é O Prisioneiro, né? Que é uma espécie de delírio, excitação, confusão mental, assim, de um condenado que ele tá para sair da prisão, né? Do cárcere. Quem faz esse personagem é o Cláudio Jaborandi, né? E a gente assistindo O Prisioneiro, a gente percebe muito claramente que ali tem um filme de um montador, porque muito das confusões, né, mentais desse personagem é retratado por uma edição bastante dinâmica. Quem viu o filme talvez consiga lembrar, né? A gente tem depois o Eric lançando em 2005 o Entre Paredes. O Entre Paredes também aliás, todos os filmes do Eric tem uma inclinação muito cuidadosa para a montagem, mas no Entre Paredes a gente já percebe um Eric como um cara que pensa mais as imagens, né, na composição das imagens, e, e a gente tem uma história, um enredo que se passa no interior do estado, numa casa humilde, né? A Hermila Guedes tá nesse curta-metragem, e é basicamente a história de um marido que vai enlouquecendo de ciúme ao ponto de colocar essa esposa na casa e fechar todas as portas e janelas da casa com tijolo, né? Ou seja, enterra, é como se enterrasse a mulher viva por conta de um ciúmes. E o filme vai brincando com essa
essa insanidade desse personagem, né, com um jogo de edição, com um trabalho de edição muito, muito interessante. 2 anos depois, ele faz No Rastro do Camaleão, aí é um documentário, né, ele visita, ele vai atrás da história dos irmãos Aniceto, né, que são personagens famosos aí no Ceará. Não, são personagens famosos da cultura brasileira, né, mas eles originalmente acho que são do Crato, não é, Camila? E, o Eric faz um belíssimo documentário. O quarto curta-metragem dele, que esse foi um dos que fez mais barulho, né? Ele se passa também num lugar a êxodo, no sertão nordestino, e tem gente entrando aqui, né? E aí a gente tem a Zezita Matos e tem o Irandi Santos. O Irandi Santos, à época, eu acho que ele era mais lembrado por Amigos de Risco, que pouca gente tinha visto, e pelo personagem pequeno que ele tinha feito na, no Baixio das Bestas. Não, no Febre do Rato, no Baixio das Bestas, desculpa. Né? E a Zezita Matos. E essa é uma história muito bonita e triste também, né? A história dessa mãe que ela está o tempo todo à espera de um filho que nunca chega. Ela mora numa casa perdida, no meio do nada. E aí, o Irandi Santos é esse personagem que está passando pelo lugar e pede uma guarida para essa senhora, nessa casinha humilde. E ela começa a tratar o Irandi como se fosse o personagem do Irandi como se fosse o próprio filho. É um filme bastante tocante. E aí, gente, o Eric, como alguns outros realizadores, ele também seguiu o roteiro dele, a trajetória dele, de maneira mais independente, digamos assim, né? Sempre em parceria com a Isabela Cribari e a Sete Produções. Não significa que ele não tenha, logicamente, interagido, trabalhado e ajudado em outras produções locais, né? Mas em 2014, né, o Eric finalmente lança esse longa-metragem que talvez alguns de vocês conheçam, Uma Passagem para Mário. É um documentário, né, e é fruto de uma, digamos, tristeza, uma frustração, né, do Eric, em função de que ele tinha planos com um grande amigo chamado Mário Dux, né, e eles tinham como projeto, assim, de prazer, né, fazer uma viagem e atravessar o deserto do Atacama, no Chile. Mas o Mário Dux, que era uma figura muito querida, ele passa por um tratamento contra o câncer, né, e ele vem a falecer, acho que em 2010. Então o Eric resolve seguir adiante nessa viagem, né, e o filme é basicamente, enfim, uma entidade que acompanha o Eric nessa viagem para o deserto do Atacama, e o Eric vai intercalando as imagens da viagem com algumas imagens de arquivo feitas pelo próprio Mário ou por amigos, né, contando o histórico dele e contando o período que ele passou em tratamento contra o câncer. Então é um filme bastante tocante, bastante bonito, e ganhou uma repercussão nacional. Eu lembro que houve uma reportagem, inclusive, feita pelo programa Fantástico, né? E aí o filme caiu nas graças de algumas pessoas. O Eric, até onde eu sei, o Eric anda quieto, né? Ele não tem, eu não tenho informação de mais recentes produções do Eric, né? Mas nessa primeira década ele foi extremamente atuante, extremamente presente e circulando por festivais também no país inteiro. Bom, a gente tem agora
Vamos falar um pouco da animação, que eu não toquei nesse assunto, né, durante todo o curso. Na verdade, Butini está aí, na verdade eu acho que talvez Butini esteja devendo um curso, uma oficina, sei lá o quê, né, sobre a história do cinema de animação em Pernambuco. O livro ele já tem, está aqui, esqueci, você lançou esse livro há uns 3 anos, talvez, né, Butini? História do Isso, cinema de animação em Pernambuco, que é fruto da sua tese de doutorado, não é isso? exatamente. O livro saiu em 2017, final de 2017. E o doutorado acabei em 2016, né? O Uhum, livro, na verdade, ele é uma expansão do doutorado, né? Porque o doutorado eu não consegui abordar, só abordei até 2010, uhum, para questão do tamanho mesmo, tem quase 300 páginas já, enfim. E, e aí no livro eu consegui o apoio do Fucultura e fiz o restante, né, da abordagem uhum. até 2016. Eu joguei aí algumas produções que o Guttini está envolvido ou estava à frente como diretor, né? Mas não é. Daqui a pouco eu quero que você fale, Guttini, mas isso não é uma totalidade, de maneira alguma, né, daquilo que o Guttini trabalhou em torno, em função, em promoção da animação aqui no estado, né? Junto com alguns outros nomes, Butini tá na frente aí de movimentos, trabalhos, inclusive como professor. Eu lembro que em 2005 eu tava resgatando alguns artigos aí que eu escrevia para uma coluna na Folha de Pernambuco, cinema escrito, câmera clara, né? E eu lembro, eu encontrei, Butini, eu anunciando uma pós-graduação que você estava tocando, acho que em 2005, né? Para formação ou especialização de interessados em animação, né? Então, Butini, eu vou falar muito rapidamente aqui da minha memória, né, desses títulos aí que eu listei para você, e acho que a gente pode trocar uma figurinha e você vai me interpelando aí para complementar, né? Beleza. A gente tem a Árvore do Dinheiro, que você fez com o Diego Credidio, né? Credidio. Credidio, é. Lá em 2002, eu não vi esse filme, Butini, mas ele é uma espécie de ponto de partida aí para a tua carreira, né? Isso, Isso, na você, verdade, a tua formação é em design, né? Isso, Butini? é. Então, eu sou um cineasta frustrado, né? Queria ser cineasta desde os 12 anos de idade, mas na época não tinha tanta facilidade assim. Eu acabei caindo no design. E quando eu descobri o Flash, né, aquela ferramenta de fazer multimídia, né, para a internet, eu acabei fazendo umas brincadeiras, né, de animação. E a Árvore do Dinheiro foi um esforço que a gente tinha um grupo, né? Era eu, Diego Credidio, Isabela Aragão, que hoje é professora da UFPE de Design, e Luciana Demari, que trabalha no César. A gente trabalhava, todos nós trabalhávamos no César e a gente tinha quatro, né? Que era tipo um grupo, um coletivo, né? E eu cismei de fazer uma animação para baseado num cordel, assim, que eu tinha inventado a história, um amigo meu fez os versos. E a gente mandou para o Animamundi Web, né? E para nossa surpresa, o filme foi classificado e para nossa surpresa a gente ganhou o prêmio de Cyber Jury, né? Que é o júri das pessoas. Né? E aí a gente ficou, poxa, né? Primeiro filme feito toscamente no Flash. Participei, ganhei também o Festival de Vídeo de Recife, de Pernambuco, eu não lembro, aqui hoje é Festsim, né? E E aí eu, enfim, foi uma experiência assim totalmente amadora, totalmente sem saber o que estava fazendo, mas deu bons frutos aí. Na verdade, Butini, eu estava aqui catando a tua página no teu canal no YouTube. Eu vi uma Uhum. imagem e me dei conta e lembrei que vi, sim, coloquei até aqui no chat, É, a Árvore do Dinheiro. E, bom, como você estava falando, né, esse primeiro estímulo
lá do Animamundi, né? Foi eleito o melhor filme pelos votantes da internet, né? Que Isso, votavam era. pela internet. Uhum. Uhum, Era o Animamundi Web, né, Luiz? É bom dizer que não era o Animamundi oficial. A gente não conseguiu entrar porque tinha acabado o prazo, uhum, mas todo jeito a gente concorreu com o Maurício de Souza, com a galera Andrés Leban, que hoje em dia faz o Meu Amigãozão e tal. uhum. E a gente ganhou, assim, foi bem surpreendente, assim. Foi um cartão de visita bem legal, assim, nossa. Pois é, aí o Bicudo acabou de entrar aqui, né? Isso, E Bicudo, a né? gente, e aí tem a morte do Rei de Barro, que aí eu acho que é um ponto de virada bem interessante. É um ponto de virada, mais um degrau acima, né? Que vocês escalam aí, sobem, porque é um É. filme com outro acabamento. O Bicudo fez a fotografia. Bicudo pelo- fez a fotografia com duas lâmpadas só, né? Tem essa história. Na Ninja. verdade, na verdade, o que aconteceu, Luiz, foi assim, eu era designer, né? Então, assim, eu fiz a árvore do dinheiro, achei legal e tal, mas meu foco era ensino, estava ensinando em várias faculdades particulares e tal, mas quando eu entrei na ESO, recebi o convite para coordenar o núcleo de animação de lá, né? E a gente precisava de um projeto rápido para servir de origem, né, para o primeiro projeto do núcleo. E esse meu amigo Plínio Show, ele tinha essa ideia de fazer um filme com aqueles bonecos de barro, né, do Mestre Vitalino. E aí eu chamei Plínio, disse, poxa, vamos fazer, né? A gente comprou os bonecos, fez um cenário fundo infinito com papel craft, umas plantinhas de plástico, assim. Um negócio bem feio mesmo, pra falar a verdade, né? Assim, tosco, né? E eu lembro que Bicudo, quando foi fotografar assim, primeiro dia, né? Ele pode até falar melhor que eu, assim, mas eu vou dizer o que eu lembro, assim. Ele disse, ó, cara, a gente tá sem profundidade de campo. Aí eu não sabia o que era isso, né? Eu disse, beleza, mostra aí. Aí ele disse, não, porque a gente só, quando eu foco o boneco, o resto fica desfocado. E aí quando ele mostrou, eu disse, porra, perfeito, porque a gente não tá mostrando aquelas plantas feias, né? A gente não tá mostrando a tosqueira, né? Então ficava o boneco ali focado e o resto ficava aquela coisa totalmente desfocada, o chão parecia que ele se juntava com o céu, assim, aquela coisa vermelha, assim, aquele céu vermelho, uma coisa do sertão, tal, assim. Enfim, e a fotografia é muito bonita, tanto que a gente ganhou o prêmio de direção de arte no Gran Animado, né, lá em Gramado, que é um festival que acontecia junto com o Festival de Gramado. E eu comecei a rir na hora, porque, assim, na boa, se você tirasse uma foto é, com a profundidade de campo que Bicudo queria, né, mostrando o cenário, a gente não tinha ganho nunca, cara, aquele prêmio. Mas do jeito que ficou, porque tinha pouca luz, tal, o Bicudo pode falar melhor que eu sobre isso. Mas o filme, cara, ele tem também uma coisa muito louca, Luiz. Eu queria falar que era assim, o filme foi feito sem roteiro, né? Porque Plínio Uhum. tinha a ideia de ser uma guerra entre duas facções de cangaceiro, e no final das contas morre o líder, e você descobre, eu vou dar o um spoiler aqui, que é um xadrez, né? Aquele Sim, xadrez com boneco. sim. E eu disse, Plínio, leva lá, cara, um storyboard e tal, no dia da filmagem. Plínio não levou, né? Então a gente começou a criar as cenas, e isso foi legal porque a gente criou muita coisa lá, a gente criou uns efeitos de movimento de câmera que não existia, assim, mas parece o baile perfumado, aquela cena que o cangaceiro tá correndo, as árvores Aham. passando, assim. A gente inventou um negócio meio Matrix, assim, a câmera rodando, assim, e tudo na hora, assim, sabe? Inventando, assim, e na hora Experimentando, né? experimentando, exatamente. Chegou na hora da montagem, Léo D, que ele fez a música e a montagem, ele fez, cara, qual é a primeira cena? A gente, meu irmão, não tem a mínima ideia. A gente não sabia qual era a primeira cena, a segunda cena, não sabia de nada. O que a gente fez foi sair montando. Ó, esse cara deu um tiro e esse cara caiu. Então bota aí, uma atrás, outra na frente. Começou a brincar com isso e acabou que a montagem demorou muito mais do que deveria ter demorado. Mas o filme, ele foi um processo muito visceral, assim, de tipo, ele não foi pré-planejado como geralmente a animação é, né? E eu acho que o resultado é fantástico. Para mim, assim, modesta parte é o meu melhor filme, assim. É um filme que é lembrado. Ele entrou como uma das 100 melhores animações brasileiras pela BCA. Só que quando chegou naquela fase lá da Abracine, né? O Uhum. pessoal tirou 5 animações. Aí tiraram a minha. O Rei de Barro saiu. Mas eu fico muito feliz de ter sido votado pelos membros da BCA e assim, até hoje é muito, muito lembrado o filme, sabe? Não sei se É, Bicudo quer falar alguma coisa aí.
Eu quero ouvir o Bicudo, mas só complementando, eu acho que é um filhote aí que, bom, estimulou ainda mais vocês, né? E num certo sentido, ou em todos os sentidos, assim, o teu trabalho, Botina, eu enxergo ao longo de mais de 10 anos envolvido com animação como um trabalho de investigação mesmo, né? Sobre as Uhum. possibilidades de animação, de técnica de animação. E aí os teus outros trabalhos futuros são prova disso, né? Que eu quero comentar mais aqui. Mas se Bicudo quiser abrir o microfone. Rapaz, acho que vocês estão ouvindo aí? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Beleza. Não, acho que Marco já falou, assim, foi uma coisa muito legal de fazer, porque também foi minha primeira experiência fotografando para uma animação, assim, né? Que eu conheço o Marco desde a escola, né? A gente estudou no mesmo colégio, a gente fez ensino médio junto. E quando o Marco me chamou, a gente foi na cara e na coragem, assim. Mas foi muito legal porque a gente conseguiu desenvolver apesar das dificuldades técnicas, né? Então toda a parte de a gente não tinha, só assim, para vocês terem uma ideia, a gente não tinha monitoração de nada assim na própria câmera. Então a gente fez uma gambiarra de colocar uma segunda câmera para ser a câmera onde a gente via como ia ficar a animação. Então eram duas câmeras, uma câmera de vídeo do lado da câmera fotográfica. Então era bem precário assim, mas muito legal. E claro, sempre alguém chuta o tripé, né? Sempre alguém mais uma coisa. A base não era ideal, então tudo mexia. O Então para boneco fazer caía, né, Bicudo? o boneco cair, assim, você fazia, sei lá, 70 frames, sei lá. E aí o boneco caía no meio do negócio, então dava tinha que voltar tudo e tal. Mas foi uma experiência muito legal, assim, né? Mas é interessante essa fala de vocês, porque ela reflete muito claramente, assim, né? O que é que era, enfim, o que é que havia de experiência, digamos assim, em termos no campo, no segmento da produção de animação aqui em Pernambuco. Era tudo muito inicial, né? E aí as coisas aconteciam de maneira empírica, né? Por puro tesão, por pura excitação das pessoas envolvidas nesses projetos, né? O Bottini sabe muito bem disso e ele conta isso no livro dele, que inclusive faz um resgate, não, faz pontuações, né, Bottini, sobre, acho que, não sei se as animações, mas quase, muitas animações importantes aqui em Eu tentei Pernambuco. falar de todas, Luiz. Assim, eu teve algumas que eu não tive acesso, mas eu cataloguei tudo que eu consegui. Esse trabalho dura até hoje, eu ainda tenho essa catalogação. Uhum, Tenho produzido textos, artigos, etc. Mas assim, eu tento resgatar alguns filmes perdidos eu consegui resgatar, tipo filmes que não tinha aqui mais no estado, mas estava com o pessoal do Animamundo e eu trouxe para cá, filmes uhum, do André Rodrigues e tal. Enfim, eu tento falar um pouco de cara. E sim, tinha isso, essa questão sim, no começo ninguém tinha estrutura, ninguém tinha nem conhecimento, cara, de como fazer uma animação direito. Assim, hoje você já tem edital de cultura, você já tem o pessoal com experiência que trabalhou no Rio, veio para cá, você já uhum. tem o pessoal que já faz boneco aqui, enfim. Hoje a gente vive uma outra realidade. Naquela época era tudo. E eu acho que é muito bom também, acho que o Bicudo pode até falar um pouco disso também, que era tudo muito novo, então a gente não tinha, como a gente não tinha parâmetro, a gente fazia do jeito que a gente achava que era, entendeu? Então acabava fazendo uma coisa feito rei de barro. Uma vez, um grande animador lá do Rio Grande do Sul, que trabalha com autoguerra, ele chegou para mim e disse, cara, o Rei de Barro é fantástico, porque você conseguiu dar movimento, você, né, aos bonecos que não se movem, porque os bonecos são de barro, pô, eles são duros, não tem, você não tem você não mexe braço, não mexe nada. E o filme é fluido, sabe? Eu acho que isso vale muito também pela edição de Léo, sabe? Léo teve a ideia de criar movimentos de câmera dentro do After Effects. Isso aí eu acho que Uhum, ajudou muito sim. o filme. Se não fosse Ente- isso, E você lembrando aí da imobilidade, né, dos bonecos, aí remete imediatamente para um filme de Spencer que é
as corocas se divertem, né? Isso, primeiro stop Feito, motion daqui de Pernambuco. feito, sei lá, é dos anos 80, Não, é 77. 77, né? Pois é. Ciclo do Super 8. Ele comprou essas bonecas na Bahia. Ele estava, Uhum. inclusive, com o Celso lá. E ele comprou dizendo, eu vou fazer um stop motion com essas bonecas. E o stop motion é literalmente isso, assim. É essa coisa. Eu acho que ele não tinha experiência prévia, né? Pelo menos dá para perceber. Uhum. As bonecas, de repente, elas estão num lugar, elas somem, aparecem em outro, sabe? Não tem movimento também, as bonecas no sentido de braço, perna, elas se movimentam para o lado e para o outro, feito os bonecos do Rei de Barro. E ele Uhum. utiliza os objetos que ele tem em casa, uma carranca, um carrinho de plástico, o King Kong lá, né? O Kong que tem um membro Isso. ereto, é bem interessante aquilo ali. O, É um, é, é um filme totalmente experimental, cara, e lindo, assim, o filme é massa. é massa. O Bicudo acabou de colocar o link aqui, né? Isso. Bom, aí depois tem Na Corda Bamba, que, Uhum. enfim, eu não sei se originalmente, parece que você tinha um projeto com o Cordel do Fogo Encantado, né, para fazer um videoclipe, aí não vingou, e Exatamente. aí você aproveitou a ideia e fez o Na Corda No, Bamba, que o no, Daniel Bandeira editou, não é isso? ele editou, ele trabalhava na ESA na época. Na Corda Bamba, na verdade, é o seguinte, a gente teve esse contato com o Cordel e, e para fazer um vídeo, né? Na verdade, a gente ia fazer o clipe da Tempestade. Esse clipe virou o que é Nimbus hoje, né? Que é meu filme mais recente, do ano passado. Uhum. Mas o nome do disco era O Palhaço do Circo Sem Futuro, e esse nome ficou na minha cabeça. E na Uhum. época tinha nascido um sobrinho, e aí eu resolvi fazer uma animação infantil de um palhacinho atravessando uma corda Uhum. bamba entre dois prédios, e enfim, basicamente isso. Uhum. Depois eu fui ver que os palhacinhos, eles são a cara do palhacinho lá do Laerte, aqueles palhaços mudos, estavam na minha cabeça sem eu lembrar disso. E a história do palhacinho na corda bamba é uma história real, assim, que eu também devia ter conhecimento, mas não lembrava que foi um cara que atravessou, né, as torres gêmeas lá. Sim, Mas é virou um engraçado filme. isso. Enfim, é um filme infantil, simples, mas que rodou bastante, assim, bem Uhum. interessante. Eu não conheço Astúcia de Caboclo. Esse foi um projeto coletivo, ou é você que assina a direção? E o Então, Cangaceiro cara, também. não, na verdade, assim, Astúcia de Caboclo, ele é um dos episódios de uma série que tinha, que era Causos e Cantos, da Rede Globo. A gente foi chamado, eu, Bicudo e Caparica, Fábio Caparica, a gente foi chamado para fazer 4 episódios. E a gente fez os 4 episódios, eu peguei 3 desses episódios e fez um filme chamado Causos e Contos. Uhum. E aí a gente mandou para o Animamundi, passou no Animamundi e passou em outro festival. Mas aí, como era um filme da Globo e, enfim, o pessoal da Globo reclamou e tal, eu não mandei para nenhum outro lugar. Mas acabou ficando esse Astúcia do Caboclo no YouTube e acabou entrando na minha filmografia. Mas na verdade são 4 causos, né, Causas. que virou esse filme aí coletivo, assim, uma coletânea, né, uma Aham. antologia, né. Aham. E o Cangaceiro é um filme que não é meu, na verdade. Eu assino a direção, mas é um filme dos alunos, né, que a gente fez Sim, no laboratório. que na Mas verdade tem uma quantidade interessante aí, né, de filmes feitos por alunos que você administrou o curso e tal, isso. enfim, de certo. Porque assim, no curso de design eu dava as disciplinas de animação, né? E eu sempre gostava de acabar o semestre com animações dos alunos, para eles mandarem para festivais. Tal. Então, várias animações aí que circularam são de alunos, tal. Essa, na Uhum. verdade, foi do laboratório, do maquinário que a gente tinha. E a gente lançou o Macaco e o Rabo, e também é um filme totalmente dos alunos, mas eu não assinei, foi direção coletiva. Só que assim, a direção coletiva, cara, para mandar para festival, tinha momentos que o pessoal dizia, não, tem que ter a assinatura do diretor. Imagina pegar a assinatura de um monte de gente e tal. É. Enfim, acabou tanta confusão que eu disse, não, o próximo eu assino como diretor, mas assim, eu digo logo, assim, não é um filme que eu tinha as rédeas, sabe? Eu deixava Uhum. os Sim, alunos decidirem, né? Eu só dava chicotada no pessoal mesmo. massa. Bom, tem o consertador de coisas miúdas, que aí você já vem para
E aí eu confesso que eu tenho mais atração pelos teus filmes que, enfim, namoram questões urbanas Aham, ou existenciais. Aí eu gosto muito do Consertador de Coisas Miúdas, que é essa figura em si mesmada, né, na sua casa, que aham. Isso. fica, enfim, vive num mundo muito particular, muito fechado. Isso. E pode falar. Não, o Consertador é um projeto, é baseado no HQ de John Lin, né, que é um grande amigo, queridíssimo. A gente se conheceu na época da Árvore do Dinheiro, no Festival de Vídeo do Recife, e ficamos muito amigos. E quando eu estava na ESO, ele me procurou e disse, cara, eu queria animar isso aqui. A gente começou o projeto lá, no Uhum, núcleo da ESO, mas não andou, né? E aí eu não lembro exatamente o ano agora, eu acho que foi em 2013, eu coloquei, eu disse, Lin, bora botar no Fucultura. Aí botamos, entrou, né, ganhamos o Fucultura. E eu uhum, fiz lá com os alunos do laboratório lá de Caruaru. O filme é totalmente animado pelos alunos, ilustrado pelos alunos e tal, mas baseado na ideia de Lean, né? Então, é um filme bem, um filme, eu considero, óbvio, um filme meu, né? Mas assim, eu acho que ele é muito de Lean também, sabe? uhum, sim, Eu, sim. eu ouvi muito Lean, eu consultei muito Lean Eu lembro para tomar dessa, decisões, né? eu lembro desse assunto, né, na época do lançamento, né, dessa parceria entre você e Lin, na autoria do filme. Aí, bom, eu acho que chegando para os mais recentes, tem o Eu Declaro Meu Inimigo, que é um videoclipe, né, e aí Isso. esse é um trabalho incrível que Bottini fez, e aí, junto com o Thiago Delasso, vocês administraram, gente, mais de 100, tinha 200, mais de não, 100 animadores, 127, 127. 127 É, parceiros, né, trabalhando, e não é, apenas gente de Pernambuco, Fábio Amage, Cata Preta, isso, César Coelho, isso. Aida também, né? Nossa, E, tem gente demais, cara. e Esse eu projeto, recomendo esse videoclipe, é incrível, assim. Mas fala, do time. então, cara, Tiago me procurou e disse, cara, eu queria que tu fizesse um clipe do Café Preto, de Canibal, né? E assim, adoro Café Preto, adoro Pierre, né, que também é do Café Preto. Mas eu disse, velho, eu quero fazer do Devotos, né? Aí falei, Canibal, eles estavam para lançar um disco novo, né? E eu disse, Canibal, qual a menor música que tu tem aí, para eu ter menos trabalho, assim. Aí ele mandou, cara, a música é uma lapada do começo ao fim, assim. Acho que ela tem 1 minuto e pouco, quase 2 minutos, acho, não sei. E aí eu disse, poxa, eu quero fazer. E eu tava muito na lombra de fazer rotoscopia. Eu não sei se vocês sabem o que é, mas rotoscopia Sim. quando você pega uma imagem filmada e você anima em cima dessa imagem. Você usa como referência base. Existem várias maneiras de fazer. E eu disse, ó, Thiago, eu quero fazer baseado nesse clipe de Johnny Cash. Que o clipe de Johnny Cash, o que eles fizeram foi pegar as imagens do vídeo, né, e distribuir na internet. Quem quisesse entrava lá, baixava as imagens, fazia a rotoscopia em cima e mandava para eles. Então o clipe ele fica mudando o tempo todo, praticamente todo frame é diferente, porque foi feito por uma pessoa diferente. E, e aí eu tive uma ideia de fazer algo semelhante. Aí, na concepção original era eu e os alunos lá do laboratório, né? Uhum. Mas aí Thiago disse, eu quero animar também. E a gente conversando disso, cara, numa das reuniões da BCA Pernambuco, né, que é a associação que a gente tem aqui de animadores, tomando uma no bar lá e pra quê, né? Aí Maurício Nunes estava lá, Renata Cláudia, enfim, tava um monte de gente, eu quero também. Daqui a pouco eu tinha 15 pessoas para fazer o clipe, né? Mas, pô, quem tem 15 tem 100, né? Então, eu, eu pensei o seguinte, eu vou dividir 6 em 6 imagens, que dá meio segundo, 6 imagens, né? Ah, e aí eu vou chamar Deus e o mundo, né? Então eu entrei no meu Facebook, literalmente, e saí. Esse cara é ilustrador. Aí mandava um e-mail pro cara, uma mensagem pro cara. Ah, esse cara é designer. Mandava, esse cara é animador, tal. Enfim, e mandei para um monte de gente, né? Algumas pessoas não puderam fazer, tipo Nara Normandi mesmo, que a gente tá vendo a foto dela, ela não conseguiu. Kia Belotto também, que infelizmente ela não deu para fazer também. Enfim, várias pessoas infelizmente recusaram, mas um monte de gente topou, e assim, uma galera, assim, alto nível, né? Marão, Rosana Urbis,
o Vitor Hugo, lá do Historietas Assombradas, ele participou, assim, um pessoal de ilustração daqui, que eu não conhecia, mas que também começou a acontecer o seguinte, Luiz, começou o pessoal conhecer o projeto e querer participar. Então eu Participar, né? recebia mensagem, pessoal, eu quero, manda, manda. E aí eu mandava as imagens e tal. O Acabou que, resultado no final das contas, faltou, né? Assim, faltou imagem para tanta gente que para podia tanta fazer, gente. né? É. E, enfim, bom, só por esse pequeno bastidor aí que o Botini conta, dá para ter ideia do trabalho que deu. Na verdade, qualquer projeto de animação é um negócio para maluco, né? Agora, uma coisa interessante, Luiz, só desse declaramento, que é o seguinte, foi totalmente livre, né? Então, o que é que Uhum, acontecia? Eu mandava 6 imagens para um determinado ilustrador, animador, enfim, uhum, e eu dizia, ó, a única regra que a gente tem que usar as imagens como base, óbvio, que é uma rotoscopia, né? Você não vai criar do nada, você tem que usar como base. E você só pode usar preto e branco. E se quiser usar vermelho, pode. E aí eu não sabia o que cada um ia mandar. Eu não sabia a uhum, técnica que a pessoa ia fazer. Então, e outra coisa, estava muito difícil para o cronograma, né, de ter o pessoal mandando as coisas. Então, eu tive a ideia de começar a botar as imagens no Facebook uhum. para o pessoal ficar vendo as imagens e lembrar, eita, eu tenho que mandar o negócio para Marco, né? E começou a criar uma expectativa muito grande, que o pessoal disse, mas vem cá, essa imagem é o mesmo clipe daquela outra? Eu disse, é. Aí o pessoal começou a ficar louco, eu tô doido para ver esse clipe pronto. Eu disse, eu também, porque cada imagem que chegava era uma surpresa nova para mim, assim, eu não sabia como ia ficar o clipe, óbvio, né? Mas, enfim, é isso. A cada meio segundo ele muda a estética e a técnica, né? Uhum. Teve gente que fez com stop motion, teve gente que fez ilustração digital, teve gente que fez com bordado, teve gente que fez com purpurina, teve gente que fez com areia, enfim. Botini, vamos fazer o Foi. seguinte, cara. Como ele é curtinho, é 2 minutos e pouco, vou exibir ele aqui, certo? Pra Exibe gente, aí. Beleza. Bota aí. porque nada melhor do que a imagem falando por si, né? Total, bota aí. Pera aí. Tá bem, aí, você quer fazer, eu tô ligado. Ele já tá começando a entrar em estúdio pra fazer. Gravando. Gravando. Gravando aí, Thiago. Pode soltar. Siga o seu instinto, fuja do perigo. Faça o que você quiser, mas siga o seu instinto. Siga o seu instinto, fuja do perigo. Faça o que você quiser, mas siga o seu instinto. Não é seu amigo, não é seu amigo. Eu declaro meu inimigo, eu declaro meu inimigo. Não é seu amigo, não é seu amigo. Eu declaro meu inimigo, eu declaro meu inimigo. Micaio, eu declaro meu inimigo em nome de Deus, Daniel. Eu declaro meu inimigo, Micaio, eu declaro meu inimigo em nome de Deus, Daniel. Eu declaro meu inimigo. Eu declaro meu inimigo, eu declaro meu inimigo, eu declaro meu inimigo. Mas aqui meio que travou, cara. Não sei se travou para vocês aí. Tô travando aqui, eu não sei. Ficou ok aí na exibição? Eu vi super bem, eu não sei o pessoal. Ah, tá. Não, enfim. Aqui. Mas, oi. Ok, ótimo. Ótimo. Não, é só para dizer também que várias crianças participaram, viu? Meu filho, Gabriel, o filho de Amanda Mansur também fizeram o desenho. Massa, massa. E o Bicudo fez também, né? Outra criança. Bettini, eu não vi o Nimbus, é um crime. E aí eu queria que você falasse um pouco dele, né? Que é o teu trabalho mais recente. Mas eu sei que o Nimbus tem feito também um barulho bom, tem circulado e chamado muita atenção.
O Nimbus, ele é aquele clipe lá, né? Do Cordel, lá do começo dos anos 2000, que a gente não conseguiu fazer naquela época, e Eric Lawrence, você acabou de falar dele, ele virou para mim um dia e fez, cara, essa ideia do clipe dá um curta. Aí eu remodelei, né? Eu fiz um roteiro, uma historinha. Não tinha, na verdade, ele não tem muita historinha, não, na verdade. E aí a gente começou, né? Botou 3 vezes no Fucultura, não entrou, depois na terceira vez acabou entrando. E aí a gente montou o cenário lá. Assim, foi uma questão muito experimental também, sabe, Luiz? Porque a gente tinha pouca experiência. A gente tinha feito o Rei de Barro, mas no Rei de Barro os bonecos não mexiam, né? E no Nimbus tinha que mexer o boneco. O filme foi gravado lá no estúdio do pai de Bicudo, né? De Acola. E eu paguei o quê? 2 anos e fiquei lá 5, 6 anos, não foi, Bicudo? Ainda bem que eu era amigo do filho do dono. Mas a gente usou cuscuzeira como as luzes, né, Bicudo? Bicudo pode falar mais disso. E os bonecos foram feitos por os professores da Federal, Tony, Débora, enfim. E eles também nunca tinham feito boneco. Então os bonecos são bem... eles quebravam muito, eles não ficavam na posição correta, eles eram bem mal educados. Mas o filme demorou também porque a gente só tinha sábado à tarde para fazer. Imagina você fazer um stop motion sábados à tarde, né? Isso quando a gente não tinha festa dos PIB para ir da escola. Mas assim, o filme demorou, acho que assim, em termos de filmagem, por quê, Bicudo? Uns 5 anos? Foi, porque foi bem fragmentado, né? A gente começou, aí precisou parar e depois voltou e tal. Então foi bem partido a coisa. Acho que foi em 5 anos mesmo que a gente passou. Teve uma tempestade que deu lá. O filme fala de uma tempestade, né? Deu uma tempestade no estúdio lá, entrou água, a gente teve que mudar de estúdio. Isso. Enfim, teve um monte de coisa. Teve mestrado de Bicudo terminando, eu tive um divórcio no meio. Foi assim, foi uma confusão, cada coisa. Mas assim. É a vida, né? É a vida. A vida em stop motion. Né? Tomando o lugar dela. E o filme começou com uma tecnologia e terminou em outra, porque a gente já, né, Bicudo, a gente começou a fazer umas pós-produções lá em JPG, no final, quando a gente foi consultar Eduardo Serrano, eu disse, cara, isso não se faz mais não, cara, isso fazia 10 anos atrás. Então, assim, o filme teve todos esses problemas, assim, eu passei muito tempo também para terminar a pós-produção, né, eu fiz terapia para poder agora conseguir fazer outro filme, porque realmente foi um trabalho de uma vida, assim, tá ligado? Foi bem complicado, mas saiu, né? O Bicudo conta a história que ele não aguentava mais olhar para o HD. O HD que a gente tinha que fazer a pós-produção ficava lá na estante, ele olhava para aquele HD. Falei, meu irmão, não vou abrir esse HD não, cara. A gente não lembrava mais nem como estava organizado os arquivos e tal. Mas aí, finalmente, Rogerinho, enfim, que é um cara massa, assim, ele pegou o filme e disse, não, cara, me dá aí que eu vou dar uma ajeitada, e ele fez a correção de cor e tal, e a gente lançou no começo de 2020, e aí veio a pandemia e a gente não conseguiu ver o filme ainda em tela grande, né? Eu doido para ver o filme lá no São Luís, alguma coisa assim, mas ainda não tivemos a oportunidade, né? Vai rolar, cara. Não, eu vou alugar o São Luís, vou chamar uma galera, fazer uma festa lá dentro. Vamos embora. Bom, aqui nesse slide a gente tem um Butini e a Nara Normandi, mas logicamente a gente tem uma galera muito competente, muito boa produzindo animação aqui em Pernambuco, né? E essa retomada, digamos assim, o estabelecimento começou exatamente no início dos anos 2000, né, Butini? E fica a sugestão para o curso aí, viu, cara? Não, é sério. Cara, eu nem ia dizer isso, mas eu tô botando no Fucultura esse ano, baseado nessa tua ideia aqui, que eu gostei muito, é um curso sobre animação pernambucana, né? Poxa, acho que vai ter menos aulas, acho, mas é isso aí. Vou colocar. Muito bom, cara. Bom, a Nara não pode faltar, porque, enfim, a Nara, ela alcançou uma dimensão, eu acho, eu não tenho certeza, o Bottini pode me corrigir, mas acho que a Nara alcançou uma dimensão que nenhum outro animador pernambucano tem alcançado, né? A Nara,
Sim. é a animadora pernambucana, independente de gênero, enfim, é mais importante que a gente tem aqui. Assim, Uhum. eu acho que antes dela era Lula Gonzaga, que era muito conhecido, né? E depois ela veio, e ela tem poucos filmes, se você for ver, né? Na verdade, ela, Uhum. o filme mesmo é o de Estrelado e o Guaxinim, mas bastou esses dois filmes para ela ser a pessoa mais importante aqui da animação pernambucana. E como, enfim, todo mundo, né, da animação, acho que os primeiros passos foi, até onde eu sei, um coletivo, né, e o livro de Butini fala muito sobre isso também, né, um coletivo, o Quadra Quadro, né, que tinha Maurício Nunes, Paulo É o Not Leonardo, Stop Motion. Not Stop Motion. o Not Stop Motion foi o que resultou o trabalho dessa galera, né, as Isso. experimentações. E aí, eu acho que eu tenho um link aqui, eu vou colocar no chat, que tem as imagens desses primeiros experimentos, né? E como o Botini falou, muito rapidamente, né? Quer dizer, nada é rápido, né? A Nara, ela, enfim, por algum tempo foi companheira de Tião, ela estava sempre muito próxima, constantemente próxima do pessoal da trincheira. Assina Sem Coração, né? Que tem animação, mas não é um filme de animação. Totalmente, né, com o Tião, coassina com o Tião, salvo engano, né, mas ela faz o Dia Estrelado em 2011, depois de muito, muito esforço. Eu lembro a produção desse filme, fotografado pelo Marcelo Lordelo, né, e o filme é muito delicado, não apenas enfim, pelo resultado estético, né, que ele apresenta, né, mas também pela ambientação, né, e digamos, destino eterno desses personagens que o filme representa, que é uma família muito humilde no sertão, sofrendo com a falta d'água, né? É um filme stop motion e, e a concepção estética, digamos assim, do filme, ela parte de uma pintura clássica, né? Famosa, e a Nara dá vida, né, para essas imagens, para essa pintura. Bom, agora em 2018 ela chega com Guaxuma, né, que é todo feito com, ou quase todo feito eu ia falar açúcar, gente, com areia, né? Também é um filme belíssimo que a Nara conta a história de amor com a grande amiga dela, que desde a infância, na praia de Guaxuma, em Alagoas, né? E enfim, é uma bela dedicatória de amor, né? E é um filme absolutamente tocante e belíssimo. Eu não tenho competência para falar de técnica de animação, né? Mas o bacana de Guaxuma é que enfim, ele te faz esquecer, quer dizer, ele não te faz esquecer que você está vendo a animação, porque a animação é muito pungente, muito pulsante, muito presente, constante e, é, é, e bela, né? Você sabe, você está o tempo todo dentro dessa animação, mas também é uma história de amor, de universal, né? Que aí, e não à toa essa combinação, né, íntima e muito humana, conduzida numa cadência assim muito envolvente, com a narração da própria Nara, que ela não queria fazer a narração, ela queria que fosse a Maeve, mas a Maeve sugeriu que a Nara fizesse e deu umas aulas para ela. Essa combinação de uma história tão humana e tão íntima com a beleza da animação em areia que a Nara fez, enfim, abriu as portas do mundo para o filme. Nara foi extremamente premiada e o filme circulou pelo mundo inteiro. E ela, inclusive, ela tinha a chance de ser indicada para o Oscar também. O Guaxuma estava habilitado para ser indicado para o Oscar, mas não aconteceu, né? Então, Botini e Nara, a gente está bem representado aqui para falar da animação em Pernambuco.
né? A gente fica só esperando o curso de Butini agora para fazer também. Mas, gente, Simbora. vamos embora. Gente, falar agora de uma geração mais nova, mais presente, mais fresca, né? Eu quero dizer, mais... Luiz, Oi, Celso? Oi, Celso, pode falar. eu não conheço todo esse pessoal que você falou agora, eu não conhecia, são pessoas dos anos 2000. Mas eu acho que, para se falar de animação, a gente tem de lembrar, por exemplo, eu acho que nos anos 70, Lula Gonzaga, agora veio aqui a Recife, o cara que era o primeiro cara a fazer animação no Brasil, de São Paulo, se lembra o nome dele? Guimarães, parece. Eu estou tentando me lembrar aqui, não me lembro. Daquele filme Mas- lá, Amazônia. Um cara de São Paulo. Não. Ficava, ele tinha uma maior. Foi quem começou essa coisa de animação no Brasil. E ele passou umas semanas aqui no Recife e fez vários cursos, tá entendendo? Eu acho que nos anos 70. E quem se salvou dessa coisa foi o Lula Gonzaga, e que tem um trabalho enorme desde esse tempo até hoje. Eu acho que ele já faz animação. Então, o que vocês mostraram agora, quer dizer, é uma coisa ligada à universidade, né? É muito bom, quer dizer, eu gostei muito desse filmezinho que passou, achei assim, o ritmo muito gostoso, mas é preciso falar no pessoal que fez antes, né? No Pernambuco já ouviu falar em animação antes deles, tá entendendo? Certíssimo, Celso, certíssimo. Na verdade, assim, como eu contava, né? Assim, é impossível a gente dar conta, e não apenas no campo da animação, né? Eu estou deixando de fora alguns nomes, deixei de fora também no passado alguns nomes que eu lamento não ter abordado, né? Mas, Butini, vou deixar você falar daqui a pouco. Mas só para dizer para o Celso que o próprio Butini, acho que mencionou aí o Lula, né? Foi. E sim, um filme o mais famoso, acho, sei lá, o filme do Lula foi restaurado e passou na Mostra de Cinema de Ouro Preto, né? Que é dedicada a filmes, enfim, voltado para a história ou restaurados, né? E de fato, tem muita gente importante e competentíssima aí antes dos anos 2000. Eu só queria contextualizar esse momento mesmo. Mas fala, sei. Tá bom. Não, só para dizer, no ciclo do Super 8 foram 13 animações que foram feitas. E foi lá que se iniciou, né, a animação pernambucana, né, que a gente tem registro, né? Então foram 13 animações no ciclo Super 8. Ainda teve Valdério Soares, teve o Ipiranga Filho, que fez, o Paulo Bruschi, que fez a animação. Enfim, então, assim, não começou agora, não. O negócio vem... E Lula é o principal, né? Quer dizer, ele pode até não ter grande capacidade criativa, eu acho. Quer dizer, acho que ele poderia ter mais. Mas Lula fez o Vendo Mas a Vida com Spencer. é o cara que... Com 72. Spencer, né? Isso. E é um filme que foi restaurado, né? Que, como Luiz falou, e a Saga da Asa Branca, que por muito tempo foi a animação pernambucana, né? Que ele não fez nem em Pernambuco, fez no Rio. Mas o grande filme da animação pernambucana, até uns anos atrás, era a Saga da Asa Branca. De Lula, né? De Lula, famosíssimo, né? É como o Butini falou, quando se falava em animação, todo mundo lembrava imediatamente desse filme do Lula. A Saga de Asa Branca. Mas é isso, a gente vai ter ainda, Celso, calma aí, a gente vai ter um curso sobre animação e todos os detalhes vão estar lá. Tá bom. Gente, então, essa galera, né, mais jovem, no cenário, na verdade não tão jovem, né, porque o surto e deslumbramento, né, esse grupo aí, formado pelo André Antônio, Fábio Ramalho, Chico Lacerda e o Rodrigo Almeida, eles estão nessa sequência aí na foto, né, é um grupo que surgiu em 2012, ou seja, já tem 9 anos,
Mas eles se reuniram de maneira muito descomprometida, muito despretensiosa, né? Na verdade, o próprio nome, ele faz uma menção jocosa aí ao Alumbramento, que é um coletivo cearense. Camila está aí para falar melhor do que eu, que tinha e tem pretensões assim muito nobres cinematograficamente, né? E quando o Surto e Deslumbramento surgiu aqui em Pernambuco, formado por essa galera que estudava na Universidade Federal, a ideia era ser leve, ser divertido, né? Mas sem deixar, logicamente, de fazer pontuações sobre vários aspectos sérios da sociedade, né? Principalmente no que diz respeito a questões heteronormativas, enfim, mas sempre sempre amarrado, inclinado para piada, para paródia, deboche, enfim. Aqui tem os curtas, né, do coletivo. Nem todos estes curtas listados aqui são dirigidos pelos 4 ou por um dos 4. Por exemplo, o Piu Piu, o Kibi Lanches e o Eternamente Elza são dirigidos pelo professor Alexandre Figueroa, né? E Luiz, Oi. o slide não está compartilhado com a gente. O slide? Epa! Obrigado, Bicudo. Beleza. Deixa eu ver aqui. Esqueci de trazê-lo. Olha aí. Eu estava falando de Nara sem o slide também? Quando eu falei de Nara? Sim, estava sem slide. Tava sem slide. Poxa vida. Bom, esse aqui, mas todo mundo viu quando a gente conversava, né? Eu e o Butini conversávamos. Bom, o Surto de Deslumbramento. Tá aqui a galerinha. Essa foto foi produzida para uma revista. Muito bacana. E aqui, uma dúzia aqui de curtas-metragens, né? Eles surgiram em 2012, estudantes da Universidade Federal. O André Antônio, ele estagiou na Cinemascope, na produtora da Emily com Kleber, passou também pela Símio, né? Aprendeu enfim, aprimorou-se como montador, né? Sobre o Fábio Ramalho eu não conheço. O Chico Lacerda, ele, enfim, fez um mestrado, um doutorado, e hoje ele leciona, acho que na Unicap, ou pelo menos na especialização de lá, né? E o Rodrigo Almeida também acabou seguindo uma carreira acadêmica. Mas, de 2012 para cá, eles começaram tocando suas produções de maneira muito despretensiosa e para se divertir, né? Só que alguns filmes, eles perceberam que alguns filmes passaram a ser respeitados, né? E eles escreviam os filmes de festivais, e pelo menos o Casa Forte, o Estudo em Vermelho, Virgindade, pelo menos esses três, como era gostoso meu Cafuçu, mas pelo menos Virgindade, Casa Forte e Estudo em Vermelho eu sei que circularam bem, né? E eles começaram a entender, se dar conta que o que eles estavam fazendo era algo mais sério do que eles pretendiam inicialmente. E aí começaram a dar uma cara, digamos, mais profissional para o coletivo. O único longa que tem a assinatura do Surto e Deslumbramento é o Aceita, do André Antônio, que é uma ficção científica, né, a que se passa no Recife, acho que é 2040. Esse era um projeto também originalmente pensado para ser um curta, mas como muita coisa aqui em Pernambuco, a grana entra para fazer um curta e os loucos resolvem fazer um longa, né? E Aceita conta a história de um grupo em 2000, enfim, o ambiente é 2040, né? As pessoas ricas foram para viver em colônias espaciais, mas aí uma dessas pessoas volta para o Recife, para a Terra, para o Recife, né? E aí encontra um cenário distópico aí, mas tudo isso com graça, gente, também.
Então, bom, e logicamente eles todas as produções, né, deles têm um particular interesse em apresentar, eu diria ora com escracho total, ora com muita elegância, assim, questões que interessam que estão fora do escopo do interesse, enfim, de questões heteronormativas, tá? Enfim, eu acho que só vendo... Eu vou passar um trailer aqui da Seita, porque aí vocês têm uma ideia melhor. E A Seita não é um filme que circulou muito. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que tá no... Ok, 2 minutinhos. Só um momento, gente. Deixa eu tirar aqui o meu... 2040 foi um ano importante para mim por duas razões. A primeira, como eu já disse, é que foi nesse ano que eu decidi deixar as colônias espaciais e voltar a morar no Recife. A segunda é que foi em 2040 que eu descobri a existência da seita. Quem faz a fotografia do filme, eu acho que é o Breno, é o Breno César. Eu acho que ele o Breno trabalhou com Tassiano Valério, né, que não é pernambucano. Ele também merecia estar aqui nesses slides, né, com destaque para a gente. Mas o Tassiano, ele mudou para Caruaru, ele foi aprovado no concurso, começou a dar aula em Caruaru, na universidade, e na época,
nesse momento de mudança, ele lançou 2 filmes, inclusive passaram acho que, na Mostra de Tiradentes. Um é Ferrolho, em 2012, e Onde Borges Tudo Vê, também de 2012. Ferrolho eu acho um filme muito especial, acho que esse poucos viram, na verdade. Eu acho um filme muito especial porque imaginem o Bandido da Luz Vermelha em Caruaru, né? Talvez possa ser um resumo aí, para ilustrar como é que funciona a lógica desse filme, né? E onde Borges Tudo Vê é a respeito de um funcionário de um sebo, e o cotidiano desse funcionário nessa loja, né? Depois o Tassiano fez Pingo d'Água, 2 anos depois. Quando esses filmes, acho que o Tassiano estava passando um curta-metragem em Tiradentes, e lá em Tiradentes ele começou esse projeto, né? E o Pingo d'Água, inclusive, tem a participação do Jean-Claude Bernardet como ator, né? Enfim, acho que mais recente tem um longa em episódios que o Tassiano Valera, chamado Depois da Farsa, acho que tem uns 3 anos ou 2, que ele dirige um episódio, e aí tá lá o Cristiano Burlan, o Frederico Machado, o Delane Lima, cada um assumindo a direção de um episódio desse longa, né? Enfim, a gente vai lembrando dos nomes assim. Bom, outro nome que tem chamado a atenção bastante, né, nos últimos, sei lá, 5, 6, 7 anos, é a Déa Ferraz. Déa Ferraz é jornalista, ela, enfim, o que ela produz, ela se relaciona com o documentário, né, a linguagem que interessa a ela é a do documentário, e um primeiro trabalho dela, de 2014, é esse 7 Corações, que, salvo engano, é um filme que investiga o frevo a partir de maestros. Eu acho que ela entrevista 7 maestros. É um documentário dentro de uma estrutura mais formal, como a gente tem no documentário, com depoimentos, intercalado com imagens que se relacionam com os personagens, com os entrevistados, né? E, enfim. Mas, em 2016, a DEA lança o Câmara de Espelho, né, de espelhos, que aí provoca um grande alvoroço. O Eduardo Valente leva o filme para Brasília, não na mostra competitiva, mas na mostra paralela. O Câmara de Espelhos, aí a DEA é extremamente ousada, inclusive ela própria temia pelo resultado, né, do que viria a ser o Câmara de Espelhos, porque era algo que tinha um descontrole muito grande, né? E ao mesmo tempo isso tornava a coisa ainda mais excitante. Para quem não viu o filme, ela monta no estúdio, acho da Atelier, da produtora, ela monta uma espécie de sala de estar cercada, né, por paredes pretas, e aí ela coloca lá dentro grupos de homens que são estimulados por imagens machistas que aparecem em telas de TV que estão colocadas nesse ambiente. Algumas imagens elas são descaradamente machistas, outras elas são sutilmente machistas, né? E aí a orientação que esses selecionados, né, esses não sei quantos caras são, quantos personagens são, acho que uns 8, e entra grupos de 3 ou 4, o que esses caras trazem a partir dessas imagens que foram mostradas para eles, né, é impressionante, e revelador talvez não seja para muita gente, mas é muito impressionante e até assustador mesmo como alguns deles reagem, né? Todos reagem de alguma forma, em menor ou maior grau, com um comentário machista, né? E esse documentário da DEA, enfim, logicamente eles
tornou de interesse absoluto por todo lugar onde ele passava, né, e é uma espécie de cartão postal dela, né? Mas aí, um ano depois, ela desdobra um projeto que era algo menor, num longa-metragem chamado Modo de Produção, e aí ela vai para um outro ambiente de questionamento social não menos importante, que está relacionado enfim, com as leis trabalhistas no Brasil, né? E o filme chegou no momento em que os direitos do trabalhador estavam sendo minados, né, pelo governo de Michel Temer. Então ela vai pro ambiente rural, ela próxima do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ipojuca, aqui no interior de Pernambuco. Ela observa, né, e ela desse modo, só nessa observação, ela apresenta o quão esses trabalhadores, apesar de existir um trabalho muito sério do sindicato, quanto esses trabalhadores sofrem, né, ainda tem muito que correr, muito que suar para conseguir os direitos mínimos como trabalhadores, né. Originalmente foi um projeto do Ruque Vieira, um edital da Fundação Joaquim Nabuco para fazer um curta em documentário, e a DEA transformou num longa-metragem que também circulou bem, passou em Tiradentes em 2017. Há 2 anos ela passou Mateus, aí um documentário feliz, né, que ela coloca 2 atores, um ator e uma atriz, é uma espécie de road movie. Eles circulam pelo interior de Pernambuco atrás de grandes nomes que fizeram ou fazem o Mateus e a Caterina, personagens da cultura pernambucana, do maracatu, do carnaval, né? E existe uma tradição, né, de que as Caterinas, enfim, é um casal jocoso. O Mateus e a Caterina é um casal jocoso que fica perturbando com as pessoas nas brincadeiras, né? E a tradição é que a Caterina é sempre interpretada por um homem, né, vestido de mulher. E aí a DEA vai nesses mestres absolutos, né, e ela faz uma provocação colocando a atriz dela interpretando a Caterina para ver a reação desses mestres, né. E lindamente eles recebem essa provocação com muito carinho, assim, com muito bons olhos, né, uma mulher fazendo uma Caterina. Então, e o filme é muito para cima. Então a dela faz mais uma vez, eu gosto muito do Mateus, ela nem acha que é o melhor filme dela, mas eu acho que é um trabalho incrível. Talvez a Dea nem tenha, eu acho isso muito bom. Ela nem dá ela sabe da importância do trabalho dela, mas para mim, que tô de fora, né, que observo como gente, o slide está aparecendo, né? Eu agora fiquei confuso, que é a Duda, mas foi lá atrás que ela falou. Eu confesso que o trabalho da Dea, ele tem uma dimensão muito grande, muito, muito maior do que ela originalmente se propõe a fazer, né? O Mateus é isso. Questões feministas, né, num ambiente tradicionalmente masculino, né, e dentro de um microcosmo ainda mais específico, né, que é o do maracatu e da expressão cultural interiorana, assim, do Nordeste. Agora, em 2020, no Olhar, Festival de Curitiba, ela exibiu o Agora, que acho que aí é um média, né? Eu acho que o filme tem 50 minutos, e mais uma vez, ela vai para um campo também completamente fora de seu controle, né? Ela convida performers ou bailarinos ou coreógrafos para se expressarem livremente num palco, né? E com essa expressão do corpo
tentarem colocar para fora o tanto da inquietação, né, que eles sentiam naquele momento, e a gente está falando de 2020, 2019 para 2020. Na verdade, eu tenho a impressão que o filme as imagens foram captadas no início de 2019, ou seja, havia pouco tempo que o governo Bolsonaro tinha assumido e existia um desconforto generalizado. Então, a proposta de ideia era essa, era apresentar esse desconforto por meio de coreografias absolutamente livres, né? Em algum momento, ela fala a palavra agora, e aí esses performers, eles param, e esse congelamento aí deles é a expressão que Dea coloca sim, procura o horror dessa imagem, relacionando com aquele momento que a gente estava vivendo, bastante triste, sem nem imaginar o tanto de pior que viria, né? Mas, assim, para resumir, Dea Ferraz é um nome que merece ser muito observado, e o que eu acho de interessante nessa já interessantíssima, nessa valiosa filmografia que ela construiu em pouco tempo, é essa coragem, né, de se jogar em projetos que não dá para ter certeza qual vai ser o resultado, né? E habitualmente os resultados têm sido muito bons. Prova de que a Dea é bastante competente, gente. Bom, aí a gente tem o Tiaguinho, o Thiago Mello. Thiago, ele surgiu agora para o mundo, né? Porque a posição de diretor é uma posição muito privilegiada, que tem muito destaque. E agora ele surge para o mundo com Azog Nazaré, né? Que foi para Roterdã. Mas o Tiaguinho, ele já vem trabalhando há muito tempo, né? Desculpa, gente. Como produtor, né? O Thiago é um super diretor de produção, enfim, cuidou de Boa Sorte, Meu Amor, Daniel Aragão, fez a produção do Sem Coração, Boi Neon, Aquários, Bacurau, né? Ele tinha um documentário lá atrás, em 2011, chamado Maracatu Sagrado, né? O Tiaguinho, ele é do interior de Pernambuco, né? E ele tem uma ligação muito, muito sanguínea, né, com essa expressão cultural, enfim, do maracatu e tal. Esse documentário dele, Maracatu Sagrado, ele retrata, né, e pesquisa e coloca no documentário a pesquisa dele sobre o maracatu rural, e tem o Cambinda Brasileira, que é um dos mais antigos, se não o mais antigo, grupo, né, como linha desse documentário. No Azog Nazaré, ele faz um filme de ficção, né, ele tem um roteiro original que funciona, que é muito cômico, muito, muito curioso, divertido, e é uma janela muito rica que ele abre, né, com esse filme no cinema, para aquele ambiente, para os personagens, porque normalmente o maracatu é sempre celebrado e apresentado em sua grandiosidade, durante apresentações, enfim, as relações que a gente tem com o maracatu são sempre em torno do auge das apresentações, da beleza das apresentações. Tem outros filmes que trabalham isso, como o Thiago Mello coloca em Azog Nazaré, que é mostrar o por trás disso, né, num filme de enredo, mas o Azog Nazaré talvez seja o melhor resolvido nesse sentido, nesse campo. Basicamente, a história fica em torno desse personagem maravilhoso que é alucinado, né, por brincar o maracatu. Ele é casado com uma figura religiosa, uma protestante, né, e que frequenta um culto e tal, e
e insiste para que ele se converta lá, para também ser um protestante. Só que a religião tem as suas limitações, e uma delas seria, não limitações, mas tem imposições, né? Uma delas seria ele não brincar mais maracatu, e aí o conflito do filme fica em torno disso, e acontecem outras coisas também, né? E é um belíssimo filme que foi parar em Roterdã, e dá muita vontade de querer ver mais filmes do Tiaguinho aí. Bom, deixa eu ver mais aqui. Eu lembro, sempre que eu lembro do Azul Nazaré, eu lembro do Brasil S.A., o documentário do Marcelo Pedroso, né? Eu acho que daria uma bela sessão dupla os dois filmes, porque se o Tiaguinho conta essa história com muito humor, muita graça, leveza, né, e autenticidade, o Brasil S.A. do Marcelo Pedroso vai também para esse ambiente. Na verdade, enfim, ele problematiza a ideia de progresso, né, com tudo que tem em torno do Porto de Suape, da criação do Porto de Suape. Nesse sentido, o filme da Dea Ferraz, o modo de produção, é uma outra combinação muito boa, né, porque fala exatamente de questões trabalhistas aí, e de como o povo sofre com isso. Enfim. Mas, gente, vamos lá. Botei aqui nova geração, né? Uma nova geração. A gente tem muitos nomes interessantes, mas aí eu separei dois para falar, porque eu acho que são promessas que vão chamar a atenção da gente, chamar ainda mais a atenção da gente em breve, né? Um é o Fábio Leal. O Fábio, ele... enfim, eu lembro do Fábio adolescente indo para o cinema da Fundação, fanaticamente lá, né, frequentando o cinema da Fundação com, sei lá, 12, 13, 14 anos, né, se tornou rapidamente um amigo de Kleber, né, e também não demorou para começar a trabalhar com cinema, se envolver inclusive no Janela, no festival aqui, de Kleber e Emily, né, e finalmente em 2016 ele lança esse curta-metragem O Porteiro do Dia, que de cara ele já ganha um prêmio da crítica no Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, né? No Festival de Curtas do Rio de Janeiro. E sem muita demora, 2 anos depois, ele lança Reforma, e ele ganha o prêmio de melhor ator em curta-metragem, né, e o de roteiro no Festival de Brasília. Fábio, ele é um cara que se a gente for parar para, eu diria que se a gente for parar para olhar o trabalho que o Fábio faz, a gente pode enxergar algumas referências, digamos assim, com o que a gente vê no cinema de Kleber, né? Mas a gente não pode, de maneira alguma, deixar de lado o que há de autoral no trabalho de Fábio, né? E esse trabalho é bastante, como dizer, bastante corajoso, eu acho que é a melhor palavra. O Fábio, ele próprio atua em Reforma, no segundo curta, e é um filme em que ele conta uma história muito simples e muito divertida, e ao mesmo tempo muito séria, né, que é a desse personagem, interpretado por ele, que está acima do peso, e está noiado porque está acima do peso, mas é uma noia que que é causada por uma preocupação com o que as outras pessoas acham dele, né? E no decorrer do filme ele se dá conta que isso não é importante, e o que é importante é ele ser feliz e ser como ele é. Esse filme bateu muito forte, né? E tem uma coisa que eu já falei pro Fábio, que ele, no Porteiro do Dia também, no Reforma,
tem cenas de sexo, né, que são muito bem encenadas, são muito bem filmadas, né? Filmar sexo não é um negócio fácil, não sei se alguém acha que isso é fácil, mas é algo bastante difícil. E já no primeiro filme do Fábio, O Porteiro do Dia, você enxerga uma maturidade impressionante. Não apenas, lógico, na sequência de sexo, mas em toda em tudo em tudo que há de coeso, correto e enxuto no Porteiro do Dia, né? O Fábio hoje ele trabalha num projeto do primeiro longa-metragem dele, que tem o nome provisório de VHS HIV, né? E o Fábio já está aí no radar de um belíssimo cineasta aprontando no Brasil. A gente agora é aguardar aí o próximo, aguardar o longa-metragem do Fábio, né? Bom, para encerrar, gente, eu trago o Enoque Carvalho e o Matheus Farias, né? Enoque começou como jornalista, crítico de cinema. Na verdade, eu não sei se ele tem a formação de jornalismo, mas enfim, ele trabalhou como crítico de cinema, escrevendo para alguns sites aqui em Pernambuco, né? O Matheus Farias, ele estudou cinema, uma especialização na Universidade Católica, e eles têm um interesse muito particular pelo cinema de gênero, né? Adoram filmes que flerta com o fantástico. E aí, né, uma primeira experiência deles que passou em alguns festivais menores foi o Quarto para Alugar, né, que é sobre uma personagem feminina que leva um rapaz para seu apartamento depois de uma festa à noite e tal, e lá acontecem coisas estranhas. O Caranguejo Rei, que é o segundo curta-metragem dele, né, esse filme eu acho que ele foi aproveitado, digamos assim, né, pelos festivais. Ele passou no Olhar, né, e eu tive a chance de ver o filme lá no Olhar em 2019, em Curitiba, né, e é um trabalho que tem um desenho de som incrível, né, e ele é muito sugestivo no que se propõe a contar, né, a história desse cara que tem uma relação esquisita com o mangue, e esse cara é um capitalista, o Tavinho Teixeira faz o personagem, né, um capitalista que está planejando a construção de um projeto imobiliário no mangue, e a resposta do mangue é o surgimento de um caranguejo gigante, um monstro, em que tem uma simbiose aí com esse empresário do ramo de construção civil, enfim. É um filme muito interessante, né? E, bom, agora com o Inabitável, aí sim eles conseguiram um reconhecimento generalizado. É um filme que passou em muitos festivais, chegou inclusive no Sundance, né, nos Estados Unidos, né, e lá em Gramado ganhou o Kikito de melhor atriz de roteiro e também levou o prêmio da crítica, né. O Inabitável é essa história muito bonita de uma mãe que está preocupada com a filha, né, é uma filha trans, ela está desaparecida e essa mãe começa a procurar pela filha por todos os lugares do Recife. O ambiente é um morro, uma comunidade simples, pobre, né, e a dignidade, a beleza como Enoque e Matheus filmam, né, esses personagens, esse ambiente é tocante, né, e aí no final a gente tem a gente descobre que o destino dessa personagem, a filha dessa mulher, foi um destino bem inusitado. E para dar o arremate, né, há um diálogo, né, em que remete o mundo que a gente vive hoje como um lugar impossível de se viver,
para algumas pessoas, e aí o destino melhor seria fora desse mundo, assim. Então é um belíssimo filme, né? E eu fico muito feliz, né, que eles tenham conquistado a atenção de tanta gente, porque eles têm um projeto também para um longa-metragem que chama Thales e o Lobo, né? Esse é um título provisório. Eles já me contaram lá em 2019 sobre esse projeto. Eu acho que eles participavam de um lab lá em Curitiba, também naquele ano, desenvolvendo o roteiro para esse projeto. E o Thales e o Lobo, em poucas palavras, eu coloco aqui, né, fala de um projecionista de um cinema, um cara bastante solitário, um cinema de rua no centro do Recife, e aí eu coloco aqui, deve ser o Cinema São Luís, provavelmente, e, ao mesmo tempo, acontece de uma espécie de figura assustadora aparecer na cidade, no Recife, e essa figura, vista como monstruosa, ela repele todo mundo, mas esse projecionista acaba por acolher esse personagem diferente, né? Enfim, Thales e o Lobo. Talvez a gente, num futuro aí, a gente venha a falar de Thales e o Lobo, quem sabe numa outra edição também desse curso, gente. 9h, 1 minuto. Eu acho que concluímos. E aí, é hora de agradecer a vocês, porque foram 12 encontros, a gente começou no início de maio, meu Deus, no início de janeiro, né? Falamos de tantas coisas e, mais uma vez, é preciso deixar claro que esse não é um curso, nunca pretendeu ser um curso totalizante. Há muita gente que eu deixei de falar, valiosíssima para o cinema pernambucano, cinema brasileiro, mas a ideia foi fazer um recorte, né, e colocar vocês dentro desse recorte para a gente pensar junto. Vou fazer aquele pedido, vamos abrir quem se sentir à vontade. Luiz, eu que agradeço mais uma vez ter aula com você, meu professor lá na Unicap, no curso de cinematográficos, muito obrigada. Muito conteúdo, realmente você falou, muita coisa que você falou nesse curso, nesse período, muita coisa não foi contemplada naquela época do curso, assim, muitas coisas, fatos novos, detalhes novos, muita coisa mesmo. E eu queria também saber se você vai deixar, assim, pelo menos uma semana a mais, ou 2, os vídeos, para poder você pode rever o material, baixar, que tem lá que você colocou alguns documentos. Então, Obrigada. Ana Paula, todas as gravações, elas serão tornadas públicas ad infinito, enquanto houver vida e YouTube no universo. E aí, quem quiser ver, verá, né? Inclusive, essa conversa aqui da gente. Mas obrigado, Ana Paula, obrigado. Saudade de encontrar você. Então, gente, é isso. Cristininha, Janaína, Danilo, que massa. Obrigado, Luiz. Obrigado você, Celso. Incrível ter você junto da gente, incrível. Eu aprendi um bocado. Tá certo, tá certo. Massa, vou fazer aqui um print para guardar de lembrança aqui, gente. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Achei. Vamos lá, a hora que todo mundo sorri. Deixa eu fazer outra aqui, que o Bicudo acabou de entrar. Eita. Gente, eu vou colocar um monte de material lá no Google Classroom para vocês lerem, que eu não fiz isso na semana passada. Algumas reportagens, muitas reportagens que eu fiz no passado, que ajuda a vislumbrar ainda mais o que a gente falou aqui, né? Mas, enfim, esse é um assunto inesgotável. E realmente eu quero agradecer de coração a todos vocês. Tá bom? É isso. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, Luiz. Obrigado. Tchau. Feliz. Obrigado, Luiz. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente.